Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estão sofrendo um pior período de ataque de toda a história brasileira. Está se buscando acabar com os nossos direitos. E agora, nesse momento, estão tentando acabar com a aposentadoria. Um direito conquistado com muita luta, com muita resistência de todos os trabalhadores e que agora se pretende aniquilar. Mas nós precisamos entender bem o que isso significa para a nossa vida. Por isso nós convidamos algumas pessoas, advogados, pessoas que têm um bom conhecimento, que têm um profundo conhecimento sobre a questão previdenciária, para nos explicar um pouco melhor. Assistam a fala dos nossos companheiros. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou advogada, componho a assessoria jurídica do Sint e estou aqui para falar hoje um pouco sobre a questão da reforma da Previdência, que está prevista aí, então, por meio da PEC 287 e que está em processo de tramitação e votação. A gente sabe que essa proposta de emenda constitucional, ela tem um amplo efeito aí sobre todos os trabalhadores, sejam da iniciativa privada, sejam do serviço público. Mas eu gostaria de chamar a atenção ao efeito que vai ser provocado principalmente em relação às mulheres. Porque hoje, como vocês devem saber, as professoras têm que trabalhar até os 50 anos de idade, então a idade mínima é 50 anos. Para as trabalhadoras rurais também há um redutor que, então, elas se aposentam aos 55 anos. Então, o que tem sido se avaliado atualmente é que as mulheres elas sofrerão o efeito mais catastrófico, digamos assim, em relação aos demais trabalhadores. Para as professoras, a idade mínima vai passar para 65 anos. Então, nós temos que considerar que serão 15 anos a mais na idade mínima. E isso considerando que já sabemos, né, como que é a jornada de trabalho das mulheres, toda a pressão social, todo o efeito do sistema capitalista e as exigências de trabalho, né, das mulheres tanto em casa quanto no próprio local de trabalho. Então, na verdade, precisamos pensar melhor, né, sobre os senadores, deputados, precisam inclusive pensar melhor sobre essa proposta, porque ela traz efeitos significativos em relação às trabalhadoras, tanto urbanas quanto rurais, e as professoras principalmente. Isso porque a Constituição Federal já garante esse redutor de 5 anos, porque o trabalho em sala de aula, ele é mais desgastante. Temos inclusive muitos trabalhadores afastados em licença-tratamento de saúde ou em readaptação ou se aposentando por invalidez. Então a saúde do trabalhador também precisa ser um ponto importante nessa discussão, porque a reforma da Previdência ela tem que levar em consideração, na verdade a Previdência ela está dentro da Seguridade Social. Então quando a Constituição prevê que digamos assim, o tempo necessário para se aposentar dos professores e das professoras deve levar em consideração essas questões específicas do seu trabalho, é porque está levando em consideração também a saúde do trabalhador, também uma aposentadoria com condições dignas. Então, de que forma que um trabalhador, uma trabalhadora vai conseguir trabalhar dignamente até os 65 anos de idade? Então, essas questões elas estão pautadas, há muitas pessoas discutindo de forma crítica, inclusive criticando essa reforma da Previdência, e as professoras principalmente chamam atenção para as mulheres que hoje são a esmagadora maioria, né, na categoria do magistério estadual e do próprio magistério de forma nacional, considerando o Brasil. Então, essas professoras, esses professores, não pode ser, claro, evidentemente uma luta só das mulheres, mas precisam se organizar, discutir, saber exatamente do que se trata essa reforma da Previdência, para poder, junto com as suas categorias, junto com outras organizações, fazer frente, fazer uma luta, se mobilizar, para justamente tentar barrar essa reforma que vem para retirar direitos. As reformas da Previdência, historicamente, elas retiram os direitos dos trabalhadores. E essa é uma das piores reformas que estão sendo apresentadas, considerando as anteriores.
Então é muito importante que vocês, professoras, professores, procurem o sindicato, procurem inclusive a assessoria jurídica para esclarecer, para entender melhor do que se trata essa reforma e também para se mobilizar junto à categoria. Isso é fundamental, porque só essa organização é que vai possibilitar que vocês, junto com o sindicato, né, junto com, inclusive conosco também da assessoria, que a gente possa enfrentar essa reforma e a possível aprovação dela. Não tem jeito. Vocês perceberam o que significa a reforma da Previdência. Ou nós enfrentamos e nos levantamos contra essas propostas que pretendem acabar com a noção de profissão, com a noção de trabalhador brasileiro, e a reforma da Previdência está nesse conjunto. Ou nós nos levantamos e fazemos o enfrentamento, ou então o governo a cada momento vai vir com mais força para cima dos nossos direitos. Esse é o momento. O dia 15 é o dia de nós fazermos a Assembleia Estadual, de nós todos virmos para Florianópolis e a partir daí nós sairmos em greve nacional junto com os outros estados para nós revertermos essa situação, essa grave situação de ataque aos direitos dos trabalhadores.